Olá, amigos do Cidade Esporte, estamos começando mais um programa e eu quero agradecer a sua audiência aí do outro lado da telinha. No programa de hoje, o Cidade Esporte vai analisar o Brasileirão da Série C, que chega no momento decisivo, e a situação dos times paraibanos na competição. Botafogo busca a classificação, já o 13 tenta afastar o fantasma do rebaixamento. E você vai ficar por dentro da matemática que gira por trás dessas duas equipes. A nossa produção analisou tudo direitinho, inclusive vamos analisar ao lado de Max Oliveira as próximas rodadas. Você também vai ficar por dentro do Campeonato Paraibano Sub-19 e o Brasileirão da Série A, que já tem o Santos na liderança. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Cidade Esporte. E você pode acompanhar o Cidade Esporte e toda a programação da TV Cidade pelas redes sociais que está aparecendo logo aqui abaixo da tela. Max Oliveira, Série C no momento decisivo e os times em situações opostas. E podemos ter, inclusive, quem sabe até, uma briga entre o 13 e o Botafogo pelo rebaixamento? Olá, Pedro Paulo, tudo é possível, né? Inclusive essa catástrofe, né? Seria uma catástrofe caso o Botafogo continue caindo pelas tabelas e o 13 mantenha essa projeção de brigar pelo rebaixamento, né? E lá na última rodada os dois poderiam se encontrar nesse contexto. É claro que a gente vai analisar aqui ao longo do programa que a matemática ainda é muito, não digo favorável, né? Mas mostra que o Botafogo tem chances de classificação e o 13 de se livrar do rebaixamento. Mas o que está em jogo é os clubes têm que de fato mostrarem uma retomada do seu futebol, né? Pelo menos no caso do Botafogo, o 13 reagir para conseguir os seus objetivos, que é possível, mas a gente vai analisar aqui ao longo do programa, né? Justamente com esses dados aqui fornecidos pela nossa produção, por que o Botafogo caiu vertiginosamente e o 13 está meio que ali na sua, né? Ganha, depois perde, fica naquela oscilação, ou seja, programa muito quente e a gente vai todo prazer fazer aqui na TV Cidade. Olha, Max, inicialmente o Belo tem a segunda pior campanha do retorno e a quinta pior defesa da Série C. O Belo ainda tem um mês sem vencer, né? Ao longo dessas 6 partidas disputadas. Representam 5 jogos, né? 5 jogos e sem vencer. Cara, isso é muito tempo. É muito tempo, né? E contextualizando esse momento do Botafogo, ele vai contra aquilo que o Evaristo pregava no início da Série C, né? Quando o Botafogo começou a Série C, estava envolvido em outras competições. Copa do Nordeste também já estava ali, a Copa do Brasil já havia terminado, mas vinha de um recente final do Paraibano, e Copa do Nordeste, onde ele acumulou junto com a Série C. Ele reclamava do calendário e o clube conseguia reagir, conseguia dar resultados e produzir um bom futebol dentro de campo, né? Depois o Botafogo teve uma queda vertiginosa a partir do segundo turno da Série C, não vence mais. E aí a gente pode analisar várias questões, né? Acho que a diretoria do Botafogo foi ao mercado, tentou reforçar a equipe, mas esses reforços não surtiram efeito. Para você ter ideia, que o Enesino está aqui, o Erivelto, o Kelvin, o Newton e o Serginho, na minha opinião, foram reforços que não surtiram efeito, apenas ali o Felipe Alves, que é um bom atacante, conseguiu dar um ganho técnico à equipe, mas essas e outras questões fora de campo, né? Com muita gente no departamento médico. Departamento médico, o rendimento de alguns dos principais jogadores caiu, o Clayton, o Marcos Aurélio, crise fora de campo que ficou claro na semana passada quando alguns jogadores se envolveram em ali uma festa que não foi muito bem resolvido, pelo menos perante a opinião pública. O próprio técnico do Botafogo afastou os jogadores de um jogo contra o ABC, o Botafogo não conseguiu vencer o ABC, enfim. Uma série de questões para falar, Pedro Paulo, para contextualizar que nessa semana, né, às vésperas aí do jogo contra o Confiança, a diretoria do Botafogo, segundo informação do jornalista Pedro Alves, lá no Twitter dele, disse que a diretoria do Botafogo chegou ali no corpo a corpo, ali no boca a boca com a imprensa que cobre o Botafogo e disse que não seria permitido perguntas consideradas polêmicas, né? Ou seja, só perguntas relacionadas ao jogo. A diretoria do Botafogo, o clube, tem muito o que explicar sobre essa queda de rendimento e aí vem querer tolir o serviço da imprensa. Eu acho que isso aí é uma medida não agrada, é uma medida inaceitável e que não vai resolver os problemas do Botafogo, né? Mas tem muita coisa aí pra gente ver. Agora, nem um mata-mata há de acesso. E é possível de chegar lá, a classificação. Ainda dá para o torcedor torcer aí, ter a esperança
de que o Botafogo pode classificar mesmo com essa queda. Mas diga a matemática, o que é que o Botafogo precisa fazer? Olha... Porque dentro de campo, o time até agora não respondeu, né? Correspondeu. O fator emocional também deve estar pesando aí. Eu acredito que, matematicamente falando, o financeiro está em dia. Até que prova o contrário está em dia. Está em dia, quer dizer, uma coisa seria o time não render com o pagamento atrasado, o caso do 13. Outra coisa é render com o pagamento em dia. Eu acho que aí é um paradoxo muito grande. Para você ter ideia, o Botafogo teve um aproveitamento no primeiro turno de 55%, né? Não é lá um grande aproveitamento, mas considerando com o segundo turno, que nesse recorte atual, o Botafogo tem apenas 22% de aproveitamento. Então, mostra que houve realmente uma queda vertiginosa e a gente pode contestar as contratações, o trabalho do Pisa, que é um grande treinador, gosto do estilo dele, fez um grande trabalho no Botafogo, vem fazendo, mas no momento atual, algumas escolhas não foram talvez as mais felizes, enfim. Então, tudo isso para dizer que muitas perguntas, muitas interrogações e poucas respostas. Né? Olha, foram 9 jogos disputados, ou seja, 100% de partidas. Desses 27 pontos disputados, apenas 15 foram conquistados pela equipe do Botafogo, né? O que dá a entender aí de 55% de aproveitamento no primeiro turno. Já considerando o segundo turno, né, até a 15ª rodada, só 20% dos pontos disputados foram conquistados, ou seja, 3 pontos. Aí, todos 3 empates. O Ferroviário 0-0, o empate de 1-1 contra o Santa Cruz e o ABC. O time de Natal estava na zona do rebaixamento, jogou em João Pessoa, a torcida atendeu o pedido da imprensa, da direção e não obteve a vitória. E o interessante, Max, marcou apenas 4 gols, tomou 6, um saldo negativo de 2. Max, isso é um número preocupante. Preocupante, né? Então, nessa fase da competição... no retorno. Do retorno, o torcedor do Botafogo está preocupado, né? Quer explicações da comissão técnica, da diretoria, por que dessa matemática, né? Que mostra muito claro que o time caiu de rendimento. E você veja, a gente pode analisar, o Botafogo sempre foi uma equipe muito organizada defensivamente e ofensivamente foi uma equipe que jogou bonito, jogou propondo o jogo contra qualquer adversário e hoje não é nem uma caricatura daquela equipe que chegou até a encantar no primeiro turno, né? Então, mudou ali o sistema defensivo, os nomes, jogou o Fred, o Botafogo foi muito seguro quando estava com o Lula e com o Donato, depois o Evaristo alternou essa formação. No ataque, aí, na minha opinião, o Marcos Aurélio caiu de rendimento, o Clayton também caiu muito, que eram jogadores considerados os pilares da equipe, e o Nando está naquela, né? Marca o jogo, gol em um outro jogo, mas o rendimento no total também é ruim. Acho que por isso que o Botafogo está nessa distância aí do G4. E olha um detalhe interessante, fez 15 gols, tomou 13, um saldo positivo de 2. Agora, por outro lado, o 13, olha que coisa interessante. O 13, nas 3 primeiras partidas no turno, empatou. Só seguiu de empate. 2-2 Santa Cruz, 0-0 com a ABC, o Imperatriz fora de casa, 2-2. Aí perdeu a 4ª rodada, a 5ª, e só foi ganhar pela primeira vez na 6ª rodada contra o Sampaio em casa. Aí foi uma sequência de derrotas. No primeiro turno, o 13, que era chacota pelos botafoguenses, teve um aproveitamento de 22%. Marcou 13 gols, tomou 16, um saldo negativo de menos 3. Aí vem o segundo turno. Olha a ironia. 5 partidas, venceu a primeira, Santa Cruz 2-0, mesmo placar o ABC fora de casa. Venceu por 2-1 o Imperatriz em casa, aí perdeu para o Náutico e ganhou contra o Globo. Dos 15 pontos disputados, conquistou 9. Um aproveitamento de 60%. Marcou 5, tomou 5 gols, saldo 0. Quer dizer, agora o 13 pode brincar com o Botafoguense. É interessante fazer esse paralelo que o 13, que foi chacota, né, ridicularizado durante a campanha do primeiro turno, mesmo assim teve um aproveitamento melhor do que o atual momento do Botafogo. Veja só como é preocupante. E melhor ainda do que o primeiro turno, se fizesse comparação. Eu acho que o problema do 13 é a falta de irregularidade, né? Ele consegue vencer um Sampaio Corrêa jogando bem, consegue vencer um Santa Cruz no Amigão, de repente perde jogos considerados fáceis, ou pelo menos que ele poderia pontuar. Então essa oscilação também é muito preocupante, né? E é dependência ainda do jogador como Marcelinho Paraíba. E só para fechar o bloco, vale lembrar que é o seguinte, que a próxima sequência do 13 é pior do que a do Botafogo.
vai enfrentar só times que estão ali brigando por classificação até o G4. Exceção aí é Botafogo, o Botafogo, que hoje figura fora, né? E no caso o 13 está brigando nessa situação. Já o Botafogo joga com times que estão intercalando entre a classificação e a zona do rebaixamento, inclusive o próprio 13. Há controvérsias, né? Tem quem acha que quem está fugindo do rebaixamento seja um adversário mais complicado do que quem está lutando por uma classificação. Isso é teoria, né? Dentro de campo as coisas têm um direcionamento diferente. Eu acho que as equipes têm que se preparar. No caso do Botafogo, está no momento decisivo, aparar as arestas, a diretoria deixar desse blá 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 de extracampo, assumir os erros, reunir o elenco, enfim, para poder dentro de campo dar tranquilidade e os jogadores não esquecerem de jogar futebol, né, Pedro Paulo? Não é possível. Reconhecer que o momento é ruim, mas que há condições técnicas de poder dar a volta por cima. Vale lembrar que essa análise é até a 15ª rodada, a classificação da 15ª rodada, onde esses times se encontram. Então, fechando aqui, Botafogo vai pegar o Confiança, enquanto que o 13, o Sampaio Corrêa, pela 15ª rodada. Na 16ª, Globo e Botafogo, 13 pega o Ferroviário. E na 17ª, Confiança contra o 13, Botafogo e Náutico. E aí, fechando a última rodada da classificação, né, nesse retorno da Série C, o 13 enfrenta o Botafogo e de olho aí no jogo Globo e ABC. Que ironia! Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo as últimas informações do Campeonato Paraibano do Sub-19, bem como o Brasileirão, que tem o Santos na liderança. TV Cidade, a emoção do esporte é aqui. TV Cidade João Pessoa. Voltamos com o seu Cidade Esporte, destacando nesse exato momento o Paraibano Sub-19, né? Agora, num momento decisivo, 13 eliminado, Campinense também eliminado. E Max, nós temos aí um momento importante para o campeonato que vai levar o time paraibano à Copa São Paulo. Esse final de semana tem CSP e Botafogo, jogando às 15 horas no estádio da Unip, no campo da Unip, melhor dizendo. E no domingo, Pere Lima Picuiense, no mesmo horário, no Amigão. Confiança de Sapé e Desportiva Guarabira, no Tadeuzão. E o Souza e Sabugi, às 17 horas, no estádio Marizão. Times de camisa no momento decisivo. Essa é a marca do Paraibano Sub-19, né? A tradição está sobressaindo, né? Botafogo e CSP, que jogam, inclusive, uma bela pedida pelo final de semana. Verdade. Né? Um jogo de duas equipes, pelo menos nas categorias de base do CSP sempre foi muito forte. E destaque aí no outro grupo, o Confiança, né? Que tem uma base muito forte, que tem um trabalho realizado no passado que surtiu efeito e que continua reafirmando esse momento. Então essas equipes, na minha opinião, têm um certo favoritismo, mas é claro, né? Tem muito jogo aí pela frente e só um, né? Vai se classificar, né? Só fica um. E um dos times da capital vai voar. Exatamente, né? Já o Botafogo e o CSP, que os dois levando esse favoritismo, mas um vai matar o outro pelo caminho, né? Infelizmente, o torcedor paraibano vai ter que E optar. só para corrigir, viu? Antes que o torcedor do 13 do Campinense fique aqui na bronca comigo, que a base é forte. Que a base também é forte, mas, por dever aqui de justiça, nos últimos anos, o trabalho que vem sendo feito na base do CSP e do Botafogo vem surtindo muito mais efeito do que o Campinense 13. O Botafogo consegue revelar jogador, fazer caixa, como o Djavan, como o Valber, como alguns jogadores. Mas não aproveita no principal. Não no principal, né? Porque o Botafogo contrata muito jogador de fora, né? Mas não aproveita a base, não tem um ganho técnico, né? Mas consegue, pelo menos, aí movimentar, ganhar algum dinheiro e tal. O CSP é formado praticamente com jogador da base. Já o 13, o Campinense outro dia jogou uma competição
apenas usou o nome Campinense, né, para jogar uma competição, mas com jogadores de outras equipes. Não tem um trabalho tão consolidado, né? Então, são equipes de tradição, são fortes, mas deveriam reforçar um pouco mais a categoria de base. Agora é interessante que o Campinense aproveitou muito jogadores que eram do 13, inclusive Exato. no seu técnico. Olha, lembrando que você pode participar conosco pelas redes sociais, certo? No Facebook TV Cidade JP, no Instagram TV Cidade JP e no YouTube TV Cidade JP. Agora, para você que está acompanhando o Campeonato Brasileiro da Série A, mudou a liderança. Agora não é mais o Palmeiras, agora é o time do Santos. Quem dá bola é o Santos, o Peixe. Será que vai ser o novo campeão? Já fazendo aí um trocadilho com o hino, né? O Palmeiras caiu de rendimento, né? Depois da parada da Copa América, a volta do time aí do Filipão, bastante contestada, né? Caiu de rendimento, os resultados também apresentam essa queda. E o Santos mantém, né, aquele mesmo ritmo, né? Aquele futebol apresentado com o trabalho do São Paulo, que consegue manter uma regularidade e tá... Eu queria que o Santos fosse campeão, ou o Santos ou o Atlético Mineiro, mas o Santos pelo trabalho de São Paulo. E o Palmeiras, inclusive, envolvido na Libertadores, né? É o momento do Santos realmente aproveitar os eventuais tropeços do Palmeiras, o Flamengo também que vem ali na cola, equipes que estão envolvidas na competição sul-americana, o Santos está concentrado apenas no Campeonato Brasileiro, né? Então, com essa regularidade que vem tendo, se porventura os adversários tropeçarem, ele tem realmente que abrir uma gordura agora, porque a competição é muito longa. Agora, é interessante também, né? O outro lado é o Flamengo, né? Veio numa queda, subiu um pouquinho, teve um gás nesse meio tempo e está lá brigando também. Recentemente, mais uma nova contratação para o São Paulo, né? O Daniel Alves, melhor da Copa América, se reforçando. Pode também ser um incômodo aí para esses 4 que estão na frente: Santos, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Mesmo a gente falou aqui que o Santos, né, aproveitou essa volta aí da Copa América, mantém essa boa fase. Com 2 pontos à frente do Palmeiras. Mas analisando aqui a tabela, a classificação, você não vê, até tecnicamente analisando os jogos, acompanhando os jogos, você não vê um adversário ali que vai largar na frente, que é favorito, mesmo o Palmeiras e o Flamengo tendo os melhores elencos, mas estão envolvidos ali em Copa Libertadores, vem oscilando. No caso do Flamengo ainda está numa transição de treinador, ainda está colocando ali seu trabalho, né, em prática. Então, assim, não dá para você cravar ali, esse aí vai largar na frente e vai ser é favorito para conquistar o título. E a equipe está se movimentando, né? O São Paulo conseguiu contratar o Daniel Alves, que é um ganho técnico considerável, então muita coisa vai acontecer ainda nesse Campeonato Brasileiro. Olha, eu quero o seu palpite, Max, eu quero o seu palpite, e você que está acompanhando o Cidade Esporte nesse momento pode nos concordar ou não aí na sua casa, onde você está nos assistindo nesse exato momento. Rodada por rodada, aliás, jogo por jogo dessa rodada, seu comentário aí. No Castelão, jogo aí neste sábado, Ceará e Fortaleza, clássico. Só isso, hein? Clássico, Fortaleza e Ceará. Eu vou no retrospecto do ano. Fortaleza conseguiu ganhar o campeonato do ano. Ah, do ano. Sim. O Fortaleza conseguiu o título cearense, né? Em cima do Ceará, conseguindo vencer os 2 jogos na final. Então, dá uma ideia de que o encaixe do jogo ali do Fortaleza contra o atual Ceará sai melhor. Acho que eu vou apostar no Fortaleza. Não vou arriscar a placa não, só o adversário. Pode certo, ser, né? Então o Ceará que hoje é o 13º e o Fortaleza que no momento é o 14º, briga direta. Mas empatados os dois com o mesmo número de pontos, né? Exato. Vamos agora para Fluminense e Internacional. Fluminense 17º na zona do rebaixamento e o Internacional o 6º com 20 pontos. Aí vem aquele contexto, né? Se o Internacional vai colocar a equipe titular, jogou no meio de semana, se classificou na Libertadores, tem, né, um calendário pela frente. Mas o Fluminense me agrada, o Fernando Diniz, embora a classificação esteja ali, né, lá atrás, na zona de rebaixamento, eu vou apostar no Fluminense. No dia 4, domingo, às 11 horas da manhã. Eu não gosto desse horário, cara. 11 horas para matar o jogador. Na Vila Belmiro, o Santos que nesse momento está ali na liderança, pegando o Goiás, que é o 9º colocado com 17 pontos. Aí é Santos, né? Eu não vou dizer que o Santos vai fazer a mesma coisa que o Flamengo fez em Goiás, só peca uns 6, mas é favoritaço para ganhar do Goiás. Vamos lá, às 16 horas no domingo, o Avaí que hoje é o último colocado, enfrentando em casa, lá na ressacada, o Botafogo, que é o 10º colocado com 16 pontos. Vou de Botafogo, um time chato aqui, né? A gente consegue anular ali, né? Botafogo. Treinador ousado. Vou de Botafogo. Vamos lá, Arena Fonte Nova, 16 horas, Bahia. O Bahia, minha porreta, que é o 12º com 16 pontos,
pegando o Flamengo, que será que vai ter Neymar no Flamengo, cara? Não, é muita especulação, né? Muito staff de Neymar faz um estardalhaço danado, uma hora coloca ele no Barcelona, hora coloca no Real Madrid, quando nenhum das duas equipes estava interessado no Neymar. Enfim, eu acho que o Neymar se atrapalha muito quando esse staff dele fica, né, influenciando, né, no meio esportivo. Tem mercado para ele na Europa ainda? Tem mercado, agora ele tem que ter foco, né? Que parece que não tem, né? Não tem. O Flamengo que hoje é o terceiro colocado com 24 pontos. Vou de Bahia. Bahia. Vou de Bahia. Eu acho que o Flamengo, a mesma coisa do Internacional, vai o cheiro verde também. Vai mexer esse elenco aí. Talvez não chegue com uma equipe tão competitiva para enfrentar o Bahia. Novo horário também, às 19 horas. Vai concorrer com a Dança dos Famosos, esse cara. Esse horário aí, Você vai ficar na Dança dos Famosos, hein? Não, eu prefiro ver aí o Coringão vencendo o Verdão, né? Vamos lá, nas 19 horas tem Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, que nesse momento é o quarto com 21 pontos, enfrentando o Cruzeiro, que está lá embaixo, o Cruzeiro, né? 16º, eliminado nos pênaltis com 10 pontos. O momento é todo do Atlético, né? No comparativo aqui no Brasileiro, né? Embora aqui na Copa do Brasil ele tenha sido eliminado pelo rival, mas no último jogo a última impressão foi de um Atlético que venceu e convenceu. Se tiver de arriscar aqui, eu fico com o Galo. Galo? Vambora! Corinthians, o oitavo com 19 pontos. O oitavo com 19. O meu cinegrafista aqui atrás só olhando. A presepada. A presepada. Ei, faz tempo que eu não escuto esse termo, viu, cara? Mas vamos lá. Corinthians aí é o oitavo colocado com 19 pontos, enfrentando o Palmeiras com 27. Olha, sinceramente, eu queria que o Palmeiras viesse com o time titular. Desculpa os palmeirenses, se perdesse esse jogo, viu? Que é o segundo com 27. Eu não me agrada o jogo do Corinthians, né? Eu acho o Carille muito goleado. pragmático. E o Palmeiras também é aquela história de rodar o elenco. É um jogo difícil, mas eu vou aqui meio que... A freguesia é corintiana. Na freguesia e no Itaquerão, o Corinthians é difícil. Né? Agora, no estado que eu conheço pouco, Kleber Andrade, deve ser da família lá. Cariacica. É Cariacica, é? Vasco, que vem aí na 15ª colocação com 13 pontos, enfrenta o CSA, o time de Alagoas, que é o 19º com 7. O time do Pô fechou, né? Que conseguiu resgatar ali. Resgatar não, que o Vasco não Copa vinha. América já. Mas eu acho que é um bom momento. Eu acho que ele está conseguindo mexer bem um elenco limitado do Vasco da Gama diante do CSA, que está lá embaixo, né? Acho que dá para o Vasco ganhar 3 pontos. E a última rodada para fechar o Cidade Esporte vem aí na segunda-feira, às 8 da noite, na Arena do Grêmio. O Grêmio que neste momento está ocupando aí, o Grêmio está com... Me ajuda aí, Max. O Grêmio é o 11º com 16 pontos. Pegando a Chapecoense, que é o 18º com 9. Direto ao ponto, Grêmio na cabeça. Eu conheço essa frase, viu? É de um amigo meu nosso, chamado Thiago Loureiro. Então, Grêmio, arrisca aí um placar? 2-0, tá bom. 2-0? Né? Tá certo, então. Max, quando o programa é bom, a hora passa assim, ó. Ligeiro, né? Rapidinho. Ligeiro. Espero que vocês que estão acompanhando tenham gostado, né, das nossas projeções, das nossas análises, e aí ficar na expectativa para, principalmente, o futebol paraibano se sair bem nessa competição Série C, que é um momento realmente de muitas interrogações. Valeu, Max. Até a próxima, né? Até a próxima. Show de bola. Parabéns, então. A gente vai ficando por aqui. Na próxima semana estaremos de volta trazendo toda a emoção ao lado de Max, do Ronaldo Bellarmino, para você. A gente fica por aqui. Um abraço e bola para frente. Tchau.